Em verdade, os louvores pertencem a Deus. O louvamos, pedimos a sua ajuda, o seu perdão e a sua orientação, e nos voltamos a Ele arrependidos, e pedimos o seu amparo contra os males das nossas almas e os males das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por tal merecer jamais será orientado. E presto testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, com seus familiares, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Prezados irmãos e irmãs, hoje, se Deus quiser, faremos o quarto discurso, sobre a história da Palestina, dando continuidade à série de discursos sobre a história da Palestina. E nós paramos no último discurso, no momento histórico da Declaração Balfour, e vimos que essa declaração era nula e inválida de acordo com o direito internacional. Resumidamente, por quê? Porque na verdade era apenas uma carta de intenções da Inglaterra para com os sionistas de algo que eles não tinham poder, ou seja, que não pertenciam a eles. Eles estavam destinando a Palestina para ser ali formado o Estado sionista de Israel, sendo que naquele momento da carta, dessa declaração, quem governava a Palestina era o Império Turco Otomano, então eles não tinham nem direito, nem soberania e nem autoridade nenhuma sobre a Palestina. Então, na verdade, era apenas uma carta de intenções. E mesmo que essa carta de intenções depois viesse a ser corroborada por outras nações, estaria também inválida. Por quê? Porque, na verdade, ela já começou nula ou inválida. Então, as outras também estariam dando algo que não pertencia a elas. Agora, por que será que a Europa ela deu o apoio para que se estabelecesse o Estado sionista de Israel na Palestina? Na verdade, houve um casamento perfeito. Porque, como no discurso passado, como nós falamos, na Europa, os judeus eram muito perseguidos. Isso começou até pelo caso Dreyfus, que era um oficial judeu francês que em 1894 foi acusado de alta traição pelo governo francês. Isso incitou uma enorme onda de preconceito contra os judeus na França. E depois também com o estabelecimento, com o crescimento de movimentos nacionalistas na própria Europa, isso tomou mais força. Até porque eles eram apontados como potenciais traidores da causa pátria. Então essa era a condição dos judeus na Europa. Eles, na verdade, eram considerados pessoas não gratas naquela região. Então a Europa viu aí uma oportunidade única, uma oportunidade de ouro de se livrar dessas pessoas que estavam causando toda aquela problemática para eles na Europa. Então, em contrapartida, os sionistas viram, a partir do apoio dos países europeus, a única possibilidade de conseguir estabelecer num local onde eles não eram a maioria, um Estado sionista. Porque caso contrário, caso eles não tivessem esse apoio, eles nunca iam conseguir implantar ali um Estado sionista. Então, na verdade, houve esse casamento perfeito, onde as duas vontades se uniram. E um outro detalhe que é interessante a gente estar percebendo é que todos os momentos da história em que os judeus foram perseguidos, aonde que eles conseguiram a acolhida? Foi junto aos muçulmanos. Os muçulmanos sempre acolheram eles, proporcionaram a eles todos os direitos e segurança e deixaram eles viver em liberdade na sua terra. Então, na verdade, eles sempre receberam a acolhida e o respeito por parte dos muçulmanos. E hoje a gente pode ver a contrapartida, quando eles estão no poder, o que eles estão fazendo em relação aos muçulmanos. Eu acho que nunca é demais a gente estar lembrando esse tipo de detalhe. Com o final da Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Turco Otomano, foi concedido, através da Liga das Nações, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, o mandato britânico sobre a Palestina. Então agora seria, como a gente falou também na última aula, o mandato seria o quê? Na verdade, só se trocou a terminologia, porque continuou sendo uma colonização, só que se alterou a terminologia, porque o mandato era o seguinte: eles ficariam
no poder, controlando a Palestina, porque a população palestina não tinha maturidade, né, suficiente para se autogovernar. Então eles estariam passando a experiência da democracia deles para os palestinos, para que depois eles pudessem sim estar formando o seu próprio governo. Então isso foi depois da Primeira Guerra Mundial que foi dado aos britânicos o poder de mandato sobre a Palestina, e onde começou a ser gerido a administração britânica na Palestina. A primeira frase, né, que um general inglês disse quando pisou em território palestino foi a seguinte: agora se encerrou as cruzadas. Ou seja, depois de praticamente 800 anos, eles ainda tinham esse tipo de sentimento, ressentimento no coração. Depois de ter terminado as cruzadas, ao pisarem na Palestina, eles falaram: agora está se encerrando a cruzada. Como eles tivessem novamente conquistado a Palestina dos muçulmanos. Então esse tipo de ressentimento ainda permanecia com eles. Os palestinos, de uma forma geral, no início da Declaração Balfour, ou do próprio mandato britânico, eles se recusaram a aceitar o mandato com a Declaração Balfour, porque eles achavam que isso iria prejudicar eles como cidadãos e como pessoas que já eram originárias daquela terra. E isso iria se estimular uma imigração de judeus sionistas para o território palestino, e isso iria desequilibrar a parte da populacional e ia trazer sérios prejuízos para eles. Então, desde o início, eles foram contrários a essa determinação por parte do mandatário. Em 1922, a população da Palestina era de aproximadamente 757 mil habitantes, dos quais 79% eram muçulmanos, 11% judeus e 10% cristãos. Entre 1920 e 1929, migraram para lá cerca de 100 mil judeus. Então, nesse curto período de tempo, né, houve a imigração de praticamente 100 mil judeus para a Palestina. Então, isso aqui a gente percebe que desde 1882, como a gente havia falado nos discursos anteriores, está havendo uma intensificação de imigração judaica para a Palestina. A Inglaterra, ela ficaria responsável em fazer o quê? Em desenvolver as instituições na Palestina para que elas pudessem se auto-administrar ou autogovernar. Os palestinos tentaram de diversas formas, de diversas maneiras, através do diálogo com os ingleses, mostrar que isso não estava acontecendo e o perigo que era para aquela população a continuação da imigração judaica para a Palestina. Os britânicos, eles foram irredutíveis e falaram que isso iria continuar porque eles estavam dando apoio para o estabelecimento daquele Estado na Palestina. Então, com isso, em 1935, tem o início de jihad, ou seja, a resistência muçulmana àquela colonização ou àquela administração dos britânicos. Isso aconteceu de forma organizada, estruturada em toda a Palestina, com o Sheikh Izz-Din Qassam. Então ele foi o primeiro a estar de forma organizada fazendo o jihad em toda a Palestina. Antes disso, houveram focos pontuais, ou seja, em alguns locais da Palestina existia uma resistência, mas não era de forma organizada e estruturada como teve início em 1935. Em 1936 foi formada a Junta Superior Árabe, que agregou, na verdade, todos os partidos políticos palestinos debaixo de uma mesma organização.